Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estar nos acompanhando e nos assistindo nesse estudo, aonde nós iniciaremos a lição de número 12, que vai falar que a igreja é a relevância para a adoração verdadeira no culto. Meus irmãos, estamos aqui na Demaó Anchieta, debaixo da bênção de nosso pastor presidente, Adelino Alves Ribeiro, e debaixo da bênção do nosso pastor local, nosso pastor Severo. E, meus irmãos, essa lição, para mim, é uma das lições mais importantes que nós vamos ver nesse trimestre, que vai falar sobre o culto. Nada mais é do que a nossa adoração que nós prestamos a Deus. E nós vivemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No tópico de número 1, o autor ele vai falar que o culto é relevante porque é bíblico. E, meus irmãos, quando nós pesquisamos a palavra culto no Google, na expressão grega, ela vai trazer como significado a adoração, servir a Deus. Pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, após ele expor isso à igreja que está em Roma, ele vai falar que o que Deus fez, o que Deus ele falou, o que Deus ele operou em nós e por nós, por intermédio de Jesus Cristo, e agora no seu capítulo de número 12, ele vai convocar o povo de Deus a uma adoração verdadeira, a um louvor, a servir a Deus e a honrar a Deus no nosso culto racional. E na Bíblia nós vamos ter diversos versículos e diversas referências que vai falar sobre o culto, que vai falar sobre nós termos a necessidade de cultuar a Deus. O salmista ele vai dizer: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, no Salmos 26. Um dos salmos mais conhecidos, o Salmos 122, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nós vamos ter como referência Eucana, Ana, hino de Ana e Ana em Siló, adorando a Deus, cultuando a Deus e sacrificando a Deus também. No Novo Testamento, nós vamos ter como referência a igreja primitiva, no livro de Atos. Nós vamos ter como referência a igreja adorando junto a Deus, a igreja ensinando também junto. A Bíblia vai dizer que eles faziam milagres dentro do templo. Então, nos dias atuais, nós precisamos usar esses termos que nós vimos na Bíblia como referência para nós prestar a Deus um culto racional, o culto com inteligência. E, meus irmãos, mesmo com o avanço da tecnologia hoje em dia, nós temos acesso ao YouTube, ao Facebook, que nos dá o acesso ao culto, nós temos a necessidade de estarmos dentro da igreja, de estarmos no templo do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, aprendendo a palavra de Deus, adorando a Deus, que é o mais importante, prestando um culto racional a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem agora com o próximo tópico. Que alegria! Sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui, é muito bom ter a sua companhia. Dando seguimento à EBD, Escola Bíblica Dominical, nós vamos tratar de um assunto muito especial, a importância ou a relevância do culto na vida do cristão. E um dos fatores que nos traz essa importância é a comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, e também a partir daí nós poderemos avaliar os resultados dessa comunhão. A comunhão com Deus é um fator extraordinário, pois no culto, a congregação ou no ajuntamento dos santos podemos ver Deus em todas as ações, bem como no templo. O salmista vai dizer que bom é estar no templo e contemplar a formosura do Senhor. É tão interessante esse aspecto que a Bíblia nos fala da koinonia, essa linha de comunhão, ou seja, esse relacionamento, ter algo em comum. Sendo assim, nós vamos compreender que um dos fatores principais e primordiais para ter comunhão com Deus é ter comunhão com os nossos irmãos. Afinal de contas, a Bíblia também nos ensina que unanimemente eles estavam reunidos sempre no templo adorando o nome do Senhor. Vemos também que o resultado da comunhão é tão agradável a Deus, é tão maravilhoso que o salmista declara: é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. O resultado nada mais é que o final do Salmo 133, que é como no Monte Hermon, onde Deus ordena a paz e a bênção
para sempre. Só pode haver bênção aonde há comunhão. E só pode ter culto, só pode haver culto aonde a comunhão é real e manifesta. Afinal de contas, a principal evidência do Espírito Santo no seio da igreja é a comunhão entre os irmãos. Tópico 1, tópico 2, na verdade, ou subtópico 2, subtópico 3 da revista, vai falar sobre esse aspecto. Porém, entrando agora no tópico 3, nós vamos entender os elementos centrais do culto, pois o culto ele é completo. O culto tem que ser completo, tanto no ajuntamento dos santos, como no relacionamento que nós temos com Deus. Porém, nesse ajuntamento dos santos, nós vemos o culto sendo completo, composto pela palavra de Deus. Tudo que gira em torno do culto, tudo que gira em torno da liturgia do culto, ela está embasada na palavra. Se cantam, é com base na palavra. Se pregam, é com base na palavra. Se profetizam, é com base na palavra. Tudo está arraigado na palavra, pois a palavra, ela nos direciona, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos exorta. Então, o principal elemento desse ajuntamento é a palavra do Senhor. Também vemos o efeito da oração coletiva, pois o culto também vai ser composto por oração. E o que seria oração se não um diálogo com Deus? Como cultuar sem estar na presença? Como cultuar sem ter um relacionamento? E oração nada mais é do que um diálogo. É quando você se propõe a falar com Deus. É quando você se propõe a elevar o teu sentido e todos os seus desejos e colocar na presença de Deus através do que você fala. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E quando nos colocamos ou colocamos o nosso coração na presença do Senhor, a oração tem um efeito extraordinário. Coletivamente falando, imagine, pois, os efeitos, pois a Bíblia diz que o povo, ainda no templo, eles perseveravam na comunhão e na oração e no partir do pão, bem como também vemos a partir de todo esse bojo o valor da adoração coletiva. Afinal de contas, adoramos coletivamente, Deus se manifesta coletivamente. Bem, verdade é que existe o valor da adoração individual, porém devemos entender também que quando nos ajuntamos como corpo de Cristo e juntos unidos como igreja, nós vemos que na unidade todo mundo ganha. Na individualidade, um só ganha, mas na unidade todo mundo ganha. Se um tem a presença de Deus é real na vida de todos, por conta desse momento do valor na adoração coletiva. Esses são os efeitos, esses são os fatores, esses são os elementos do culto. Que nós tenhamos uma vida com Deus, que o seu culto não seja apenas um momento, mas que seja uma vida na presença do Senhor. Principalmente porque Deus, além desse momento que você tem, além dessa vida que você tem na presença dele cultuando, Deus também prepara um momento de ajuntamento dos santos no templo para poder adorar o nome do Senhor. Honre isso, valorize isso, pois Deus vai te abençoar a cada dia. Deus abençoe a tua vida. Você está convidado a domingo, está na EBD, a EBD da AD Mauá Anchieta, onde eu creio que Deus vai falar de uma maneira mais profunda, mais direta ao teu coração. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.